Boa noite a todos. Já estamos em dezembro e hoje vamos falar um pouco sobre a questão dos gêneros literários. Até algum tempo atrás, quando se falava gênero na área de estudos literários, era para se referir a isso. Se um texto é do gênero lírico, do gênero épico ou do gênero dramático. Ou seja, em larga medida, se é poesia, se é ficção ou se é teatro, texto escrito para ser representado num palco. Mas, mais recentemente, se fala em gênero e já se pensa mais imediatamente até em outras questões, né? Da análise do gênero do feminino, masculino e outras possibilidades. De toda forma, continua existindo a teoria dos gêneros e a ela seriam dedicadas 2 aulas, 2 encontros. A gente vai acabar passando mais rápido por esse tópico. Então, vamos começar. A leitura de base é o texto do Anatol Rosenfeld, que explica bem essa questão, mas eu vou fazer uma abordagem um pouco a partir do texto dele, um pouco a partir de outras obras, mas como assim o principal do principal, a essência talvez, né, dessas questões. Vamos ver se eu consigo projetar uns slides. Não era isso que eu queria projetar. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Agora acho que deu certo. Alguém confirma para mim, por favor? Deu certo, professora. Tá aparecendo certinho. Tá. Então, vamos partir de um pressuposto de que os gêneros correspondem a maneiras de ver o mundo, de olhar para o mundo, né? De encarar a realidade. Então, existem as maneiras lírica, épica e dramática. Qual que é a essência de cada uma dessas formas de encarar os fatos ou as relações pessoais ou o que quer que seja, né? No lírico, se considera que existem relações quase que, às vezes, sinestésicas, né? Tudo está muito interligado, então, é o universo das emoções, é o universo dos sentimentos, das reações menos racionais em relação àquilo que existe no mundo, né? Então, como se o mundo todo fosse integrado, existisse um ritmo universal, e o sujeito lírico é aquele antenado a essas expressões sutis e bem subjetivas. Já uma forma mais épica, né, é olhar para o mundo sem tanta subjetividade, considerar o que objetivamente acontece, né? Seja com pessoas, com coisas, com animais, com o que quer que seja. Então, uma forma de contemplar, de olhar para fora de si, né? E ver o que existe, o quanto é múltiplo aquilo que existe, né? Já um modo mais dramático de encarar as coisas, de vivenciar as coisas ou de olhar para o mundo, seria aquela que contempla antagonismos irreconciliáveis, né? Quando é muito dramático, é mais irreconciliável. Então, o mundo feito de oposições, de relações maniqueístas, o bem contra o mal, né? Aquilo que precisa ser resolvido, isso é a base daquilo que é o dramático, né? Definições ou
tem a ver com o gênero lírico, né? Por conta dessa forma de se conectar com um mundo em que as coisas se conectam, né? O sujeito predominante do gênero lírico é um eu, né? O eu do próprio artista, em geral. Pode ser um eu fingido, é claro. Né? Pode ser um eu, Fernando Pessoa, que se multiplica em vários eus, mas alguma forma de assumir para si, né, as sensações. Então, o lírico, em geral, a essência dele é a expressão de algum estado emocional. Né? Por conta disso, o lírico, ao contrário do narrativo, não vai comunicar muitas coisas, vai significar mais as expressões, né? Então, daquelas camadas da obra de arte que Antônio Cândido retoma e que eu já tinha comentado com vocês, né? A arte como expressão de algo, a arte como imitação de alguma coisa, né? Faz a gente conhecer o que existe. No caso do lírico, está mais para expressar uma emoção do que para comunicar alguma informação. E, por conta disso, de corresponder a algum estado emocional, o lírico tende a ser breve, conciso, porque as pessoas sentem, em geral, por menos tempo do que se dispõe a contar uma história, a transmitir um conhecimento. Então, tem algo de intenso que acaba gerando a brevidade. Então, pensem que, claro, os poemas líricos são de todos os tamanhos, de todos os tipos, mas a gente está indo assim naquilo que é o mais essencial, né? E é verdade que, em geral, os poemas são mais curtos do que as narrativas. Né? Então, no lírico, essencialmente lírico, não tem personagem. Tem aquele eu que fala, pode falar de alguém, tá? Da mulher amada, do amigo, tá? Um personagem da vida pública, seja o que for esse poema, mas aquele ser referido do poema a gente não vai chamar de personagem pelo fato de que acaba não se configurando como tal, né? A única personagem seria o próprio eu, e como muitas vezes esse eu que fala corresponde muito de perto ao próprio autor, né, ao poeta, também a gente não usa narrador em poemas, né? A gente usa a expressão eu lírico, né? O eu lírico do poema, a voz que fala no poema, que também não é uma personagem. E, nesse caso, se configura, né, uma distância mínima entre o sujeito e o mundo, né? Ao contrário, na narrativa, a gente vê diversas formas do narrador se posicionar, às vezes mais perto, às vezes mais longe, mas, por comparação, um narrador de uma narrativa, né, ou seja, do gênero épico, está sempre mais afastado do mundo que ele retrata. Ele tem um olhar mais de fora, mesmo que ele seja um narrador em primeira pessoa, né? Enquanto que no sujeito do lirismo é aquela mistura, né, que tem a ver com algum estado emocional. E por isso, o tempo mais característico da poesia do gênero lírico é o tempo presente. É evidente que tem incontáveis poemas no gênero que coloca os verbos no tempo passado, né? Mas tem alguma coisa do lírico mais lírico que se dá num presente, um presente que vai acabar logo na sequência, mas que nas palavras sugere ser um presente eterno, é a expressão que o Anatol Rosenfeld utiliza, e ele explica bem direitinho esse elemento aí do gênero lírico, né? Outras consequências, está tudo muito interrelacionado, é a presença de um ritmo e de uma musicalidade que são elementos que distinguem o poema. Tenho certeza que para todos vocês, antes de falar dessas outras características, se alguém perguntar o que é que caracteriza a poesia, virão à mente essas características, né, de ritmo, de musicalidade, né, a poesia mais irmã da música do que a narrativa ou o teatro. Né? Mas isso tem a ver com o que está colocado antes ali. Então, exemplos de formas fixas ou de tipologia de gênero lírico
os cantos, as odes, os hinos, as elegias, os sonetos, tantas outras formas. Um exemplo, opa, cadê os exemplos? Ah, não era esse. Essa era a versão sem exemplos. Eu tenho que procurar a versão com exemplos desse arquivo. Deixa eu ver se está por aqui. Não, vou ter que buscar. Quiserem perguntar alguma coisa? Poema que eu selecionei, que achei que se encaixava muito bem para exemplificar o gênero lírico, é um poema muito conhecido da Cecília Meirelles, que é o Motivo. Eu canto porque o instante existe e a minha vida está completa. E ele está no arquivo que eu preciso compartilhar agora. Vamos ver como chegar a ele. Segunda tentativa. Foi? Foi, professora. Tenho certeza que não é ainda esse o PDF. Esse aqui é uma versão em outro formato, mas o poema está aí, né? Para a gente ter um exemplo de poema na aula sobre o gênero lírico, né? Então, esse poema tão citado da Cecília Meirelles, que diz: eu canto porque o instante existe e a minha vida está completa. Não sou alegre, nem sou triste, sou poeta. Irmão das coisas fugidias, não sinto gozo nem tormento. Atravesso noites e dias no vento. Se desmorono ou se edifico, se permaneço ou me desfaço, não sei, não sei, não sei se fico ou passo. Sei que canto, e a canção é tudo. Tem sangue eterno, a asa ritmada. E um dia sei que estarei mudo, mais nada. Então, a musicalidade, embora não sejam versos totalmente medidos, mas tem uma métrica que acompanha o que dá, né, a ênfase para um certo ritmo, e isso é observável, seja nas rimas, né, existe, triste, fugir dias e dias, né, não é uma forma fixa convencional, não é um soneto, não é nenhuma das formas que tem nome, mas tem regularidades que dão uma certa musicalidade. Mas quanto àquela coisa mais essencial do sujeito lírico, neste poema a gente confere que existe essa expressão de um estado emocional, esse presente, não é algo que já aconteceu e está sendo resumido, contado a posteriori, é dar conta daquilo que o sujeito sente, que ele sente e se define a partir daquilo, né? Como é um poema sobre poesia, é um poema sobre o que é a própria razão de ser de um artista da palavra, aparecem definições, né, das motivações para essa atividade do ser, né? A atividade é cantar, né? A definição desse ser se dá pela proximidade com um certo tipo de coisas que não permanecem, né? Então,
a ideia de presentes, né? Irmão das coisas fugidias, não sinto gozo nem tormento, né? Como se houvesse um esvaziamento, mas, ao mesmo tempo, é algo no presente, e um presente constante, sentir-se assim. Aí, as repetições também são importantes, né? Não sei, não sei, não sei, dando a entonação da expressividade, né? Da expressividade, do sentimento, da reflexão em tempo real, né? E alguém que se define, então, pelo canto. A canção é tudo. Tem sangue eterno, a asa ritmada. As metáforas são muito características da poesia. E um dia sei que estarei mudo, mais nada. Tá? Alguém que se define pelo canto, as coisas vão acabar. Mas enquanto não acabam, esse é o motivo da existência, e é isso que sustenta a voz do poeta. Então, voltando para a questão de um eu se expressando, um estado emocional, muito mais expressão do que comunicação, é breve e intenso, não há personagens, o sujeito e o mundo estão ali, de certa maneira, dá para dizer, com uma distância mínima, né? Esse presente eterno. Então, temos aí um dentre tantos zilhões de exemplos, né? De poema, e de poema bastante lírico. Né? Porque depois vem todas as exceções ou os casos limites para negar isso, né? Quantos poemas não são assim, quantos poemas não têm tantos desses elementos reunidos, mas fica para outras oportunidades, e a oportunidade será a introdução aos estudos literários 2, com muita poesia por metro quadrado no próximo semestre, no próximo ano. E quanto ao gênero épico, ele herda essa nomenclatura da época em que as histórias tomavam a forma de epopeias. As epopeias eram em versos, então a questão de ser em verso ou em prosa não é da definição da essência do épico narrativo, né? Épico ou narrativo, vamos colocar como sinônimos. Então, do épico ou narrativo é do que a gente tem falado sempre, né? É isso que o Humberto Eco estuda, as narrativas, contos, romances, novelas. Então, o que caracteriza essas histórias, essas narrativas? O que tem de épico nisso? A questão do mundo, não é o sujeito que interessa o mundo e as coisas que acontecem nele. Então, o sujeito não prevalece tanto assim. Estão lá os sujeitos, né, os personagens, mas sujeito e objeto têm a mesma importância. Portanto, é algo mais objetivo, menos subjetivo, predomina o ele e não o eu. Se fala de expressões de alma, em geral, narrativa será quem conta a história não conta tanto das suas emoções, quanto conta das emoções daqueles que são os protagonistas daquele enredo. Tá? Então, nesse sentido, é falado sobre a expressão de estados de alma muitas vezes, mas não daqueles do próprio autor, às vezes é o do narrador, né? Mas o narrador na narrativa também é muitas vezes uma personagem, né? Faz parte do universo daquela história. Então, inverte aquela relação de que no poema acontece muito mais expressão do que comunicação. Aqui se comunicam coisas, fatos, acontecimentos, às vezes explicando melhor, às vezes explicando menos, mas de toda forma é mais objetivo do que um poema, do que o lirismo. É claro que o narrador não fala o tempo todo, pode muitas vezes ceder a voz para as personagens, né? Nas formas do discurso direto, do discurso indireto, do discurso indireto livre. Né? Então, existe essa alternância de vozes, muitas vezes. E quando o Anatol Rosenfeld explica isso, ele fala daquele contador de histórias que teria alguém ao seu lado, na sua frente, para quem ele conta a história, né?
mas a gente sabe que não é sempre isso que acontece. Mas pensem que no caso da Hora da Estrela tem essa presentificação aí do ato de contar, né, ou de criar a história, de ser o narrador. Então, em geral, o narrador sabe mais do que as personagens, né, conhece o futuro delas, e o típico exemplo de narrativa é aquele em que a gente tem a sensação ou a ideia de que as coisas todas já aconteceram no momento em que alguém começa a contar. Tá? Então, é um passado que está em jogo. Tudo que a gente lê é algo que aconteceu para alguém ou para alguém e que em determinado momento o narrador resolveu relatar. Nesse sentido que fala que ele conhece o futuro das personagens, né? Em geral, narradores têm o domínio da história inteira e vão ordenar conforme interesse, né? Para criar um efeito ou outro, pode ordenar na ordem cronológica, de forma bem obediente, ou pode embaralhar tudo, mas tendo a ideia de que o conjunto já estava, de alguma maneira, no mundo, né? Quando começa a contar a história já aconteceu. Então, a distância entre o sujeito e o mundo é bem maior do que no caso do gênero lírico, e a sintaxe e a linguagem são predominantemente lógicos, com menos recursos rítmicos e sonoros. Por isso que Guimarães Rosa é narrativa, é ficcional, mas o tempo todo a gente acaba falando do lirismo de Guimarães Rosa, né? Porque, além de que não é uma linguagem predominante, é uma linguagem predominantemente lógica, mas tem tantos momentos de expressividade, né, de ritmos, que a gente fala que é uma prosa muito próxima da poesia. Né? Comparar os contos do Rubem Fonseca com os do Guimarães Rosa, o Rubem Fonseca é mais épico, Guimarães Rosa é um narrador, é um gênero épico com muito lirismo, né? Para dar um exemplo a partir de coisas que a gente leu recentemente. E os gêneros são esses, não cresce muito para além disso, né? Os exemplos do gênero lírico, mas tem nomenclatura de tudo quanto é tipo das formas poéticas. Já em relação às formas do gênero narrativo, não são tantas, né? Epopeia, novela, romance, conto, algumas crônicas que contenham uma história também podem ser consideradas exemplos desse gênero. Então, disso a gente tem falado todo o tempo, né? E é o principal conteúdo da Introdução aos Estudos Literários 1 é exatamente o gênero narrativo. E, por comparação, e o dramático, como é que funciona? Agora, sujeito e objeto, o sujeito sumiu. É lá a teoria do Norman Friedman, quando ele fala que existe um jeito de narrar, um tipo de narrativa que é mais dramática do que outra coisa, ou seja, que sumiu o narrador. Né? Quando o narrador desaparece por trás das coisas, né? É o mundo que aparece, então a gente está mais próximo do gênero dramático. Porque, em geral, no teatro não se tem a presença do narrador. O teatro moderno tem narrador também, muitas vezes, em off, às vezes numa gravação, mas na essência do teatro, lá no texto escrito, tem indicações de cena, tem como é que devem estar posicionadas os atores que vão representar as personagens, mas isso a gente, estando no teatro, não tem acesso a essas informações, essas orientações, tá? As rubricas ou didascalhas, que quando a gente tem o texto de teatro em mãos, em geral, isso vai aparecer, a gente já vai ver algum exemplo, né? Mas nessa ideia de que o narrador sumiu, né? O sujeito desapareceu, a gente está em contato com aspectos do mundo, né? As coisas acontecendo à nossa frente. Então, o tu mais que o eu ou o ele, né? Alguém que a gente está vendo ali à nossa frente. Então, é como se os acontecimentos se apresentassem por si mesmos, sem muita intermediação. Novamente, como no lírico, o presente importa mais, não é alguma coisa
que a gente não tem a sensação, né, de que isso tudo está sendo contado depois que aconteceu, que não tem o correspondente daquela figura que apresenta, vou contar uma história que aconteceu no ano tal, e aí começa, né? Não, aí as coisas são presentificadas, porque não há esse narrador que pudesse conhecer o futuro das personagens. O autor, essa voz que orienta, se manifesta nessas rubricas, indicações cênicas, indicações do estado de espírito, às vezes, né? Tem autores de texto dramático que esmiuçam muito, né? A psicologia da personagem, para que o ator já entre no palco já com todas as orientações, tem que fazer cara de triste ou cara de alegre. E tem outros autores de texto teatral que não escrevem nada sobre isso, e do próprio texto se deduz, tá, aquilo que deverá acontecer no palco. O típico texto dramático começa com alguma coisa muito importante, tá? Não demora para acontecer uma complicação. E as relações de causa e efeito são bem fortes, né, para dar aquela engrenagem que encaminhe para o final. No texto dramático, em geral, não há flashback. Claro que o teatro moderno trabalha com idas e vindas no tempo, né? A gente conhece exemplos famosos, por exemplo, da peça Vestido de Noiva, do Nelson Rodrigues, que inovou bastante ainda mais a montagem que foi feita, né, em determinado momento para apresentar esse texto ao público, foi revolucionária, dentre outras coisas, por ter uma espécie de representação do que seriam os pensamentos, né, em flashback da personagem principal. Então, claro que é possível representar no teatro flashbacks, mas não é da essência do dramático, né? A essência do dramático seria as coisas acontecendo no aqui e no agora, na frente do público. Um entrechoque de vontades exposto, no caso, por diálogos. A ação dramática pura se apresenta sempre pela primeira vez, né? Alguma coisa inaugural. E os gêneros mais conhecidos são a tragédia, a comédia, a farsa, a tragicomédia. Então, esse vocabulário, essa coisa das essências, é importante vocês terem essas noções, né? Mas já temos pelo menos 150 anos aí de muita intervenção para misturar gêneros, para jogar com todas as formas possíveis, para desconstruir aquilo que eram formas mais fixas, né? Então, já fomos, nós, inclusive eu, criados numa atmosfera em que nenhum autor está preocupado em se manter dentro de um determinado gênero, né? Mas por isso que eu estou insistindo mais em frisar essa questão daquilo que seria o essencial de cada um dos gêneros. Já vou mostrar algum exemplo, se eu conseguir chegar ao arquivo. Mas uma outra forma de olhar para isso, um exemplo de texto dramático, né? E recomendar a leitura dessa peça de teatro. Mas uma outra forma de dizer, com outras palavras, sobre essas essências, né? É um livro muito citado e assim, é referência até hoje, é um livro, acho que dos anos 1950, chama Conceitos Fundamentais da Poética, do Emil Steiger, e ele resume o lírico como uma recordação. Vejam que se é presente não é a recordação, tá? Mas de repente vocês encontram isso em algum lugar e reconhecem, tá? O lírico teria a ver com movimentos da recordação, talvez porque as emoções se gravam dentro dos sujeitos, né? O épico teria a ver com uma apresentação, aí é mais próximo daquilo que a gente estava vendo a partir do outro teórico, e da essência do dramático, a tensão. As coisas têm que acontecer, alguma coisa importante logo no palco para justificar aquela dramatização, né? A palavra drama e a palavra dramático têm essas duas conotações aí, né? Do dramático, dos embates, das tensões,
e de dramatização, que acabou se sobrepondo às vezes, né? Porque o que é dramatizar? É representar na hora, né? Não falar de alguma coisa que já aconteceu. Então, às vezes, quando a gente fala em dramático, não é, por exemplo, o modo dramático de narrar, de que fala o Norman Friedman, ele não está considerando se tem muita atenção ou pouca atenção. Ele está dizendo com essa palavra que é em diálogos, que tem personagens falando, que não tem narrador. Então, às vezes, se misturam essas duas conotações do que é o dramático, mas a principal, a anterior, a primordial, digamos assim, tem a ver com tensões, com conflitos. E aí o exemplo que eu indico como uma leitura de texto teatral interessante é do Pagador de Promessas, do Dias Gomes. Enquanto eu tento encontrar, eu vou falando um pouquinho sobre esse texto, que foi peça de teatro primeiro, depois foi filme, e é o único filme brasileiro que já ganhou a Palma de Ouro no Festival de Cannes. E é muito fiel à peça do Dias Gomes. Não sei se vocês conhecem o argumento, a história do Zé do Burro, que queria pagar sua promessa, né? Porque o burro dele tinha sido salvo, quase que milagrosamente, depois de um ferimento grave, e ele promete que ele vai carregar uma cruz até a igreja, 7 léguas, né? Uns 30 e tantos quilômetros, uma cruz enorme, né? Para agradecer pela graça recebida. Mas quando o padre da igreja fica sabendo que a promessa foi feita para curar um burro e que a promessa, como o protagonista, o Zé do Burro, morava num lugar que não tinha igreja, ele acabou indo até um terreiro para fazer aquela promessa, aí o padre proíbe ele de cumprir a promessa, de botar a cruz para dentro daquela igreja de que ele cuida, né, esse padre. E aí se monta a cena, a trama, digamos assim, né? Embora seja uma peça de teatro, tem algo que é parecido com uma trama, um enredo, né? Como é que ele vai fazer? Ele está obstinado, ele quer cumprir a sua promessa, mas o padre não vai deixar e aí acontecem muitas coisas. E deixa eu ver se eu consigo mostrar para vocês um pouco da peça. Parece? Não, professora. Tá ainda na página dos arquivos. É, como se fosse a pasta dos arquivos. Agora sim. Agora sim. Então, está aí uma edição que está disponível, né? Vocês podem acessar, tem algum paratexto, tem todos os prêmios que ganhou no teatro e também o filme, né? Todos muito premiados. Hoje em dia ainda continua sendo assim, né? Em geral, as peças editadas, os textos dramáticos editados de forma mais convencional, seja do Shakespeare, seja, por exemplo, do Dias Gomes, tem lá um rol de personagens que orienta, claro, um diretor, né, a ter uma ideia inicial de quantos personagens tem. No caso do Pagador de Promessas, tem muitos personagens. Tem o Zé do Burro, tem a esposa dele, a Rosa, tem o padre, mas além desses tem uma grande quantidade de personagens. Ali, como foi indicado, né? Ação de Salvador, época atual de 1960, no caso, né? O filme é de 62, a peça é de 1960.
E está indicado dessa forma o espaço. A ação se passa em Salvador, está indicado dessa maneira, né? No caso do Dias Gomes, vejam que antes do início das falas, Zé, olhando a igreja, é essa, só pode ser essa, né? Essa começa quando ele chega próximo da igreja. Mas vejam o tamanho da indicação inicial que o Dias Gomes redigiu. Ao subir o pano, a cena está quase às escuras. Apenas um jato de luz da direita lança alguma claridade sobre o cenário. Mesmo assim, após habituar a vista, o espectador identificará facilmente uma pequena praça onde desembocam duas ruas. Uma à direita, seguindo a linha da ribalta, outra à esquerda. É super descritivo. Tá? Normalmente não tem tanta indicação assim, tá? Na maioria dos textos teatrais. E por aí continua essa descrição para que seja respeitado, em princípio, né? O diretor que vai montar a peça tem bastante orientação do que fazer no cenário, né? Devem ser aproximadamente 4:30 da manhã. Então, aí tem uma pegada narrativa também dessa voz que não fala, né? Essa orientação aí é uma rubrica imensa e tem algo de narrativo no sentido de que ele nem diz são 4:30 da manhã, devem ser. Por que devem ser? Porque é assim que o Dias Gomes concebeu, né? Sem uma precisão exata, mas cheio de informações. Tanto a igreja como a vendola estão com suas portas cerradas. Vem de longe o som dos atabaques, num candomblé distante no toque de Iansã. Decorrem alguns segundos até que Zé do Burro surja pela rua da direita, carregando uma enorme e pesada cruz de madeira. Tem tanta indicação e tem tanta riqueza de elementos que realmente está mais com cara até de roteiro para filme do que de peça de teatro, né? E logo virou efetivamente um filme que vocês encontram disponível inteirinho no YouTube, também é excelente, né? Tanto que ganhou a Palma de Ouro em Cannes. Então, aí, depois de uma porção de indicações, ele fala que o Zé do Burro enxuga o suor da testa. Esse ele fala é o tal do narrador que texto dramático não tem, tá? Mas que, nesse caso, de alguma maneira, tem. Tá? Vamos ver um diálogo mais forte, o momento em que o Zé do Burro conversa com o padre e tenta convencê-lo de que não é porque ele fez a promessa fora de uma igreja que ele não tem direito a cumprir a promessa dentro de uma igreja, né? Então, é uma peça que fala bastante sobre as misturas religiosas, né, do cidadão, dos brasileiros, no caso, né? Para eles, para o Zé do Burro, Iansã e Santa Bárbara são correspondentes. Então, tanto fazia ele fazer a promessa num terreiro para Iansã ou dentro de uma igreja para Santa Bárbara, seria a mesma coisa. Para o padre, não era assim. Primeiro que o padre fica muito indignado quando descobre que era um burro, né? Porque a conversa toda, até uma parte um pouco engraçada, na conversa toda, ele está achando que o Nicolau, né? O burro tem nome, é Nicolau. O padre está achando que Nicolau seria um amigo, algum conhecido, né? E pede que o sujeito que foi salvo, então, vá até a igreja agradecer, né? Não está entendendo que era um burro. Mas é um dos poucos momentos mais cômicos, né? Porque realmente não é esse o tom. E aí, vamos ver na página 47, né? Quando o padre descobre que ele fez a promessa num terreiro, ele diz, o padre, na candomblé, sim, Zé, sim, é um candomblé que tem 2 léguas adiante da minha roça, com a consciência de quem cometeu uma falta, mas não muito grave, né? Mais uma rubrica entre parênteses para orientar a expressão fisionômica, a atuação do ator. Bom, será que esse homem simples, será que foi um erro não ter feito a promessa na igreja? Então, parece que cometeu uma falta, mas não muito grave. Eu sei que seu vigário vai ralhar comigo, eu também nunca fui muito de frequentar terreiro de candomblé, mas o pobre Nicolau estava morrendo, não custava tentar.
Se não fizesse bem, mal não fazia. E eu fui. Contei para a mãe de santo o meu caso. Ela disse que era mesmo com Yansan, dona dos raios e das trovoadas. Yansan tinha ferido Nicolau. Para ela, eu devia fazer uma obrigação, quer dizer, uma promessa. Mas tinha que ser uma promessa bem grande, porque Yansan, que tinha ferido Nicolau com um raio, não ia voltar atrás por qualquer bobagem. E eu me lembrei, então, que Yansan é Santa Bárbara, e prometi que se Nicolau ficasse bom, eu carregava uma cruz de madeira de minha roça até a igreja dela no dia de sua festa, uma cruz tão pesada como a de Cristo. Padre, como se anotasse as palavras, tão pesada como a de Cristo, o Senhor prometeu isso a Santa Bárbara. A Yansan! Ali não diz que o padre fica indignado, mas a gente já imagina também, né? Que ele fique muito indignado com essa escolha do Zé do Burro. Então, fica a dica para vocês lerem, é uma peça relativamente extensa, né? O filme tem tamanho convencional de filme, 1h30, mais ou menos, mas a peça eu diria que é um pouco mais extensa do que a média das peças de teatro de uma certa época, né? Porque isso também muda muito, né? De uma época para outra. A maioria de vocês não anotou praticamente nada ali no item das preferências daquilo que curtem em termos de teatro. Teve bem pouca gente que falou de Nelson Rodrigues, mesmo foi mencionado, né? E aí eu não sei se é dos textos, das versões, são tantas as adaptações dos textos dele também para outras linguagens, né? Mas o que eu percebo é que, ainda que a gente esteja em Curitiba, e quem é de Curitiba e cresceu aqui, se for o caso de alguns de vocês, acompanhou, digamos, o Festival de Curitiba como referência em termos de teatro no Brasil, desde pequenininho, né? Até hoje, não fosse a pandemia, é o maior festival de teatro do Brasil. E no entanto, acho que foi se perdendo bastante o hábito de frequentar as casas de espetáculo, que estão voltando à ativa aos pouquinhos, né? Agora, depois desse tempo todo. Então, isso é o principal, né, do dia de hoje. Vamos pensar sobre alguns textos que imagino que vocês conhecem bem. Morte e Vida Severina. É lírico, é épico ou é dramático? Morte e Vida Severina é um texto escrito por João Cabral de Melo Neto, um insigne poeta brasileiro. Então, uma chance de ser lírico. No entanto, foi escrito para ser representado no teatro, né? É um alto de Natal para ser representado nesta época, e com o formato, né? Uma das formas do teatro, né? Além da comédia, da tragédia, do drama, é o alto, né? Uma forma da Idade Média, muito frequente na Idade Média. O João Cabral de Melo Neto reinventa isso. Então, é um texto dramático, né? A essência dele, ele foi escrito para ser representado, portanto, ele é também dramático, e ele conta toda a história do Severino retirante, com começo, meio e fim, portanto, também é muito narrativo, tem personagens, tá? Tem um mundo sendo exposto. E aí, se tiver que marcar um xizinho, né? Qual é o gênero de Morte e Vida Severina? Eu acho que eu marcaria dramático, mas digamos que em 2021 talvez não faça muito sentido fazer uma pergunta assim, né? É uma peça de teatro, sim, mas é muito narrativa e muito lírica. O Uruguai é uma epopeia, né? Mas é um poema épico, não é exatamente uma epopeia com todos os pontos e vírgulas e as regras de composição das epopeias que ainda se redigia na época em que o Uruguai foi escrito. Então, está mais narrativo, conta todas aquelas aventuras não, né? Todos aqueles episódios da guerra envolvendo as pessoas que viviam nos 7 povos das missões, os jesuítas, os indígenas, os
portugueses, né, do Exército. Então, tem, claro, que uma temporalidade, uma narratividade muito grande, lirismo menos, né? Mas é isso, é um poema épico. Então, um poema em versos, já se remete um pouco para coisas do lírico. Mas esse é mais claramente pertencente ao épico, tá? Do que ao lírico e menos épico ou narrativo. Vamos colocar mesmo como sinônimos para não confundir. Então, A Hora da Estrela é muito predominantemente épico. Todos os textos que a gente trabalhou até agora, todos os contos e A Hora da Estrela e o Retrato de Dorian Gray. No entanto, são os elementos de algum outro gênero que acabam sendo muitas vezes comentados, né? Eu comentei mais de uma vez que, em relação ao Retrato de Dorian Gray, eu sentia muito fortemente a presença de muito diálogo, né? Porque o Oscar Wilde é um autor de peças teatrais, foi um autor de peças teatrais, e ele recheou o Retrato de Dorian Gray com bastante diálogo, mais diálogo por metro quadrado do que normalmente tem um romance. Então, é uma característica de dramático de um texto que é narrativo, que é predominantemente narrativo. E por aí afora. Então, é rapidinho assim. Na próxima aula a gente já volta a falar de conto, né? Vou passar algumas indicações para vocês, mas pelo menos não ficou sem falar nada sobre a teoria dos gêneros literários. E agora quero falar ainda sobre a avaliação 2 de vocês. Então, vou tentar compartilhar. Estou vendo aqui, tem que dar certo, eu não sei por que não dá certo de primeira. Agora acho que foi de primeira. A gente pode voltar e vai voltar a falar, Monique? E vou falar novamente na terça-feira sobre isso, né? Para quem chegou depois ou para quem estiver assistindo depois no YouTube, no início da aula eu comentei que eu pretendia ter encerrado já as correções, as avaliações da avaliação 1, né, para dar o feedback para vocês pensarem se a avaliação 2 vai ser uma continuidade do que vocês fizeram na avaliação 1, ou se vocês vão mudar completamente de assunto e tal. Então, alguns já receberam, outros não receberam, tentarei ser rápida e devolver o quanto antes. Então, mas sempre tem a liberdade, claro, de vocês, mesmo que eu sugira, vá por esse caminho. Se você cansou daquele ponto da avaliação 1, mude, vá para a Hora da Estrela, ou vá para algum outro ponto de algum daqueles autores. Eu vou ler o que está ali no comando, por se houver dúvidas, vocês tentarem desfazer o quanto antes, né? Então, está programada a entrega para a próxima sexta-feira. E, desta vez, o comando principal é redija a análise de um conto, de preferência de algum dos autores apresentados nas aulas, ou de A Hora da Estrela. Análise de um conto ou de A Hora da Estrela, de Clarice Lispector. Considere os itens do roteiro básico para análise do texto ficcional que sejam relevantes para aprofundar a interpretação. Vai começar um conto novo, faz o mapeamento, alguma utilidade ele vai ter na sequência. Além disso, aproveite o conteúdo de algum ou de alguns, de 2 textos teóricos da bibliografia da disciplina ou outro apoio teórico que você conheça. Então, sei que tem pessoas de outras áreas que já percorreram outros caminhos acadêmicos aí, então conhece algum texto de história, de sociologia, de psicologia, que sirva para ampliar, né, para aprofundar a análise daquela narrativa, algum é obrigatório que tenha nessa avaliação 2. Você escolhe o qual.
Procure citar pequenos fragmentos do conto, e a repetição estava igualzinha essa parte na avaliação 2, né? As citações que exemplificam o tópico que vocês estão analisando naquele momento sempre são estratégicas e costumam tornar o texto, a análise mais densa, mais convincente, mais argumentativa. Então, procure citar pequenos fragmentos do conto ou novela em momentos estratégicos da sua argumentação. Agora, o tamanho cresce um pouquinho, principalmente porque eu penso em pessoas que já redigiram 5 páginas muito boas na avaliação 1 de um determinado ponto, e o que vão fazer agora vai ser acrescentar, tá, mais 2 ou 3 páginas com o acréscimo dessa referência teórica. Os parâmetros os mesmos de antes, o formato Word novamente, né? Isso tudo é repeteco. A questão das citações conforme as regras. Vários de vocês já estão citando bem direitinho como a regra da ABNT prevê, né? Pede. Eu não exijo, no primeiro semestre, nunca exijo que seja exatamente seguida a regra. A exigência é de que fique bem claro onde você está cedendo a voz para o autor daquele outro texto, tá? Entre aspas, com clareza da identificação da página, né? Isso que eu já falei em relação a outra avaliação, vale agora aqui também. Então, o tipo de análise que vocês vão fazer é a mesma da avaliação 1 até certo ponto, né? Com o acréscimo dessa obrigatoriedade de citar ou Humberto Eco, ou Anatole Rosenfeld, ou, sei lá, Hegel, para alguém que gosta de filosofia, Freud, para alguém que gosta de psicanálise, ou algum antropólogo pode ser citado, né? Aquilo que tiver a ver, antropólogo, vejam bem o caso da Pequena Mulher do Mundo, né? Chama em alguns momentos um texto de antropologia, pode recorrer a isso, né? Então, o objetivo é treinar, digamos assim, isso que é o mais usual nos artigos acadêmicos, né? A ideia sobre aquela narrativa, sobre aquele poema, sobre aquele texto é sua, né? A interpretação é pessoal, mas tem algum aporte teórico que vai dar mais força para a sua ideia. Nem que seja por amostragem, um pouquinho disso deve aparecer nesse segundo exercício mais denso aí de avaliação, né? E que vale a segunda metade da nota. Quem já recebeu a primeira avaliação deve ter observado que tem a nota, digamos, tirou 70 e valia 100. Tá? Como eu tinha atribuído 50 pontos para avaliação 1, para atribuir 50 para avaliação 2, no outro campo ali, para quem tirou 70, 70 de 100, 35 de 50. Tá? Não se confundam com aquilo, é só para frisar bem que realmente a nota está sendo considerada meio a meio, né? Vocês estão fazendo as atividades, em princípio as atividades são para registro de frequência, tá? Mas lá no final, quem ficar com nota 5 no primeiro e 7 no segundo, né? Faltam só 2 pontinhos para passar por média. Se tiver feito todas as outras atividades, se tiver cumprido, aí não vai precisar fazer a terceira atividade, o exame final. Então, de alguma maneira, essa regularidade das entregas também vai ser considerada na nota. Mas, neste primeiro momento, nem tanto. Na avaliação 1, eu estou passando a nota para vocês terem, na real, assim, né, o que eu considero ser a nota que aquela análise que vocês fizeram merece. Ok? Interrompo a gravação e abro para